traz experiências do que aprendemos com as nossas mães, com as mulheres ao nosso redor, as mulheres que vieram antes da gente, o que queremos levar pra frente e o que não queremos levar. Mas se esforça um pouquinho, sabe? Hoje você sabe que cabe a gente, né? E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Como é que tá nessa quarta-feira? Você é aquela pessoa que assim que recebe a notificação já dá play ou que escuta uns dias depois? Hoje estão dias de solzinho, mais uma vez. Amém. Amém, achei, inshallah. Tô aqui pensando na vida e quero trazer um assunto que eu acho que vai tocar você do lado daí que tá beirando os 30, ou que tem mais de 30, enfim, que tá vivendo como adulta. É um assunto que vem mexendo um pouco comigo nesse último ano, principalmente, mas que eu tô olhando ele com mais consciência, né? Esse assunto em si. Tá difícil fazer amizade, né, gente? Você tá assistindo essa dificuldade também? Eu tô lendo um livro da Bell Hooks, que é O Pertencimento a uma Cultura do Lugar. E é uma coisa que é inevitável. Nós precisamos da nossa comunidade. Seja ela feita por 1, 2, 3 pessoas, a gente precisa da comunidade. E hoje em dia, eu sinto a dor de ser uma mulher negra imigrante em um outro, né, país, assim, para poder construir a rede de apoio. E graças a Deus, hoje eu tenho uma rede de apoio bem sólida, né? Que é constituída por poucas pessoas, mas pessoas que eu amo e que eu sei que eu posso contar. E eu acho que isso é muito importante. Só que de contrapartida, eu sinto, eu acho que no Brasil eu tinha a minha família, que era gigante, e tinha boas amizades. As minhas amizades do Brasil permanecem, a maioria, até hoje, assim, sabe? Não do jeito que era antes, né? Porque o contato também já não é o mesmo. Mas eu sei que eu chegando no Brasil, tem um esforço de um grupo de pessoas, que não são muitas também, que vão tentar, pelo menos, ir lá em casa me ver, sabe? Ou vão tirar um tempinho pra gente sentar, comer um churrasquinho. Saudades. Uma hora dessa eu estaria na Bahia, né? Em fevereiro, ano passado, eu estava na Bahia nesse momento. E eu fico muito feliz, assim, de ter pessoas que me amam. Tanto lá no Brasil, como aqui em Portugal. Quando eu estava na Irlanda também tinha. E é muito bonito isso. Só que minha mãe sempre falava, né? Indiara é muito amigueira. E eu realmente sou muito amigueira. Mas hoje em dia, eu tenho muita dificuldade em fazer conexão. Que tem uma diferença, né? De conhecido, de uma amizade, de colega. É engraçado que antes eu ficava assim, não chamo qualquer pessoa de amiga. Hoje eu acho que eu até falo isso, assim, amiga com mais facilidade. Mas que são poucas pessoas que eu considero realmente amiga, no sentido de compartilhar os momentos ruins. Porque a amizade, ela não é só constituída de momentos bons, né? E aí eu acho que hoje em dia, como imigrante, estamos mais vulneráveis, né? E mais desconfiada também, porque quando eu cheguei na Irlanda, eu tinha 22 anos, então eu era muito besta, eu achava que todo mundo tava sendo meu amigo e não tava. E, infelizmente, tem pessoas que são maldosas, né? E aí é complicado, velho. E eu tava conversando com a Bruna Freitas, recentemente ela perdeu uma tia, a Marina, enfim, foi um momento muito delicado pra ela, né, de perder essa tia. Eu tava ali pra ela, como ela esteve pra mim quando eu perdi minha avó. E que bom que eu tinha a minha comunidade aqui, que foi meu querido. Depois Bruna veio aqui pra casa e eu fiquei muito grata, assim. Só que, por exemplo, como eu já falei aqui, né, aqui em Portugal mesmo, eu tô tendo Bruna mais perto agora, mas antes eu não tinha. Então, quando eu passei por uma fase muito delicada na minha vida, que foi no término do meu relacionamento, que eu já falei aqui, e que volta e meia eu falo, porque faz muito parte do meu amadurecimento nos últimos anos, eu não tinha a casa de uma amiga para poder ir. Eu passei por isso, contando muito com as minhas amigas de longe. E naquele momento, eu queria, assim, às vezes só ter alguém para distrair. Eu sempre fui muito autossuficiente, porque eu sou filha única, então minha mãe sempre falava que quem não tem irmão brinca só. Então, eu sempre consegui me virar bem sozinha. Mas, às vezes, a gente precisa só desabafar, só falar. Não precisa ter alguém dando conselho ou dizendo, faz isso, faz aquilo. Mas a gente só quer expressar o que tá sentindo, só chorar. Sabe? Aquela amizade que entende a gente no silêncio. E quando a gente vai crescendo, a vida vai atropelando, né? De demanda, de rotina diferente, horário diferente.
E nosso ciclo ele vai diminuindo. Eu acho que é um ciclo natural das coisas, né? Não só porque eu sou imigrante hoje, mas ele vai diminuindo, ele vai se afunilando. E eu comecei a sentir, eu falei, nossa, eu preciso conhecer mais pessoas aqui, né? E eu comecei a criar um movimento de me abrir mais aos pouquinhos, né? Eu sinto que, como eu sou canceriana, às vezes eu tenho uma tendência a me doar muito mais nas amizades, então eu tento dar uma controlada nisso. Mas hoje em dia a gente não conhece nem o nosso vizinho. A gente vai se fechando. Eu acho que o movimento das redes sociais, né, faz isso também. Eu tava escutando um episódio da Lela Brandão, que é o Gostosas Também Choram, que eu até conversei com Bruna sobre isso com ela. Ela que falou, amiga, escuta esse episódio e tal. E a Lela, ela traz essa visão, né, de que a rede social hoje faz a gente ser muito mais seletiva, ou estar no nosso mundo e tal. E eu acho que é esse equilíbrio, é o que a gente vem buscando no Aprendi com Manhã. Um equilíbrio de ter uma vida saudável mentalmente, fisicamente, sem abrir mão do que é importante pra gente, sem ultrapassar os nossos limites, trazendo os aprendizados, né, das mulheres que vieram antes de nós, mas analisando a nossa essência, a nossa individualidade, o que a gente quer ou não levar pra frente. E aí eu tô falando de Bruna nesse áudio, porque nesse episódio, eu sempre falo dela, mas nesse episódio em específico, porque quando a tia dela, Marina, morreu, ela tinha a irmã dela, que era a Coraci, que elas cresceram juntas, né? Ambas são irmãs do pai de Bruna, que também já faleceu há um tempo. E aí, elas eram muito unidas. Era elas por elas, né? Literalmente. Então, elas cresceram, moravam juntas e tal. Enfim, é uma história muito bonita de amizade. Muito bonita mesmo. E a Marina, quando faleceu, a Bruna tava muito preocupada com a Coraci, né? E eu tava sempre perguntando pra Bruna e tal, como é que ela tava. E aí, a Coraci respondeu Bruna, uns 3 dias depois da perda da Marina, que era irmã dela, e eu ouso a dizer que melhor amiga, com esse áudio aqui. Oi, meu amor. Dormir, né? Tem que dormir, descansar. Porque hoje aí eu vou com a Eliana pra rua pra acabar de mexer com os papéis, tudo. E depois levar o atestado de obra lá da Ritinha. Pra ela tirar, ela sair do SUS, né? Passar pra outro paciente. Mas graças a Deus eu tô levando, né, Bruna? Tem que fazer isso. Ontem a Mariana, você precisa ver a Mariana. Me ligou pra mim e falou, Cora, não mexe com comida, com nada. Fica no sofá com as pernas pra cima, que eu vou mandar almoço pra você. Ela me mandou almoço e nem detalhe, você mexe com nada que eu vou mandar lanche pra você, guaraná e tudo. Falei, meu Deus do céu. Aí ela me mandou um marmitex que você precisa ver, viu, Bruno? Salada, tudo isso. E de tarde me mandou 2 lanches. Você acha que eu vou comer 2 lanches? Aí fui lá, peguei os lanches, Guaraná, agradeci ela bastante pelo almoço. Ontem eu não mexi com nada, 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 nada. Falei, Mariana, não precisa mandar comida não, filha. Eu falei, não, vai pra você sabe que eu te amo. Nós todos amamos você, você mora no nosso coração, Cora, pelo amor de Deus. Era você e a Marininha, agora ela se foi, vou cuidar de você. Falei, olha, Deus a Deus, muito obrigada. Mandou uma marmitex da hora. E de tarde mandar 2 lanches. Eu comi um e tomei a Guaraná, para tomar os remédios, que eu tenho que tomar 9 horas da noite, né? E o outro tá aqui na geladeira. Mas graças a Deus eu estou me conformando, viu, meu amor? Agora, depois do almoço, a Eliana vai sair comigo, levar eu para fazer o que tem que fazer, o resto das coisas. E depois, por último, vai ser o cartório, o registro civil, levar o testado de óbito dela lá. O último vai ser lá. Ela vai levar na Ritinha, que eu tenho que levar lá também o testado de óbito, para tirar ela do SUS, para passar outro paciente, né, no lugar dela. Olha, ainda bem que a Eliana vai fazer tudo isso comigo. Ela falou, não precisa preocupar com nada de Uber, essas coisas. Eu vou com a senhora e vou vendo tudo como é que é, tá bom, dona Cora? Falei, tá bom, Eliana. Agradeço do fundo do meu coração. Que Deus abençoe muito você. Olha, sua mãe deu bom dia agora. Perguntou se desenchei as pernas. Falei, desenchei, Rosângela. Um pouco, não tá muito ainda, mas tá.
Aí é isso a minha vida agora. Mexer com tudo isso e depois semana que vem é eu. Tenho que ir na UBS, levar o comprovante de residência e marcar retorno com a médica. Olha, você vê a minha vida? Mas tá bom, graças a Deus que eu ainda tenho uns vizinhos maravilhosos, né, Bruna? Graças a Deus, eu ponho a mão pro céu e agradeço. A Maria José veio aqui ontem, abre aqui, abri, ela veio, tá precisando de alguma coisa aí? O que você tá precisando? Falei, nada por enquanto, a hora que eu precisar eu vou pedir, mas não preciso. Lá da Ritinha também ontem, a Aline, a Elisângela, a maioria, se tá precisando é só falar, olha, eu agradeço do fundo do meu coração, falei para eles. Falei, mas se eu precisar eu falo, tá? Eles falaram, olha, não vai passar falta de nada, é remédio, é qualquer coisa. Olha, que nem assistência chegou lá no dia do velório, falou, olha, dona Cora, eu vim correndo. Falei, por que aconteceu, Aline? Para ver, porque eu sei que a senhora está sem dinheiro, tudo. A gente ia fazer o velório dela, não era por nossa conta. Falei, não, aquela lá, minha irmã, pai de pai, ela quando fez o coisa lá do cardápio, ela pôs eu e a Marina no plano dela. Quando ela fez, ela já avisou a gente. Mas tá tudo bem. Ela falou, mas não tá precisando nada aí? Falei, não. Falei, não, Aline, pode ficar sossegado. Olha, mas me deram muito apoio lá, Ritinha. Tá, meu amor? Fica com Deus. Um beijo, um abraço para você. Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E que bonito, né? A força da comunidade. Eu achei muito bonitinho a simplicidade das pessoas. Até hoje eu admiro muito. É por isso que eu amo conversar com pessoas mais velhas, assim, 50 a mais. Eu aprendo muito. Da simplicidade, né? Do pouco. Do pouco. É que nem manhinha mesmo, um dia desse ela tava assim, não, tem uma vizinha da gente, né, Dona Tutinha. E ela, ai, não, chegou a caixa da Natura e Tutinha pegou pra mim e tal. Manhã, eu sempre deixava assim, às vezes eu esquecia a chave, de levar a chave. Mãe deixava a chave da Dona Tutinha. Isso é até hoje, tá? Eu lembro que uma vez, e eu tava, o áudio de Coraci trouxe várias memórias pra mim, do como os meus vizinhos, as amizades que eu tinha ali, que manhinha tem e preserva até hoje, me fizeram a pessoa que eu sou até hoje, né? E aí, essa comunidade, eu lembro que uma vez eu na terapia eu falando, né? Ai, manhã não tem ninguém, manhã só tem a mim, por isso que eu me preocupo tanto. E aí minha terapeuta falou, Indiara, sua mãe tem a comunidade. E a gente precisa dessa comunidade, velho. A gente precisa, aonde quer que nós estejamos. Aí, nessa história que eu lembro de Dona Tutinha, ela tinha um esposo que se chamava Seu Valdir. E, nossa, Seu Valdir era um senhor tão querido, assim, tão calmo. E eu admirava muito, assim, um casal preto que teve um casamento feliz. E Seu Valdir faleceu quando eu era adolescente. E lá em casa, a casa que eu morava, lá em casa, eu não tive chuveiro elétrico lá em casa até os 19 anos. Então, eu esquentava a água de manhã para tomar banho. Porque por mais que na Bahia seja calor, sabe, a gente fala que é quebrar... Como é que a vovó falava, meu Deus? Quebrar o gelo da água. E aí eu esquentava na panela um pouco de água e tomava banho de balde. Eu tomei banho de balde até os meus 19 anos, até eu ter a outra casa, que eu construí junto com manhã. E aí teve um dia de manhã, que isso já aconteceu várias vezes, né? Mas aí eu tomava banho frio. E nesse dia, era o inverno da Bahia, né? Que hoje, enfim, eu acho que não é inverno, mas naquela época era inverno pra mim, tava frio. E um dia de manhã eu fui esquentar a água e tinha acabado o gás. E isso acontecia direto, porque, enfim, o dinheiro era curto e tal. E aí manhã falou assim, vai lá em Dona Tutinha, vê se você toma um banho lá. Porque eles tinham chuveiro elétrico, né? E a irmã de Dona Tutinha, Márcia, teve uma filha também, na mesma época que manhinha, Cananda, que é minha irmã de leite e minha amiga até hoje, assim, considero muito. A gente nasceu no mesmo ano e tal, e manhã deu ali leite e tal. Manhã deu leite pra Cananda, pra Larissa e pra Viviane. Acho que eu já falei isso aqui também. E aí eu bati na casa de Dona Tutinha, 6h10 da manhã. Eu já sabia que eles estavam acordados, porque eles trabalhavam cedo. E eu sabia que eles estavam acordados. E falei, ô, seu Valdir, o senhor pode esquentar pra mim? Pronto, manhã falou pra eu poder esquentar a água lá.
E eu, ô, seu Valdir, você pode esquentar aqui pra minha água, pra eu tomar um banho rapidinho, que eu já tô atrasada pra ir pra escola? Porque, gente, assim, o baiano, né, um calor da porra, a gente quer tomar um banho antes de ir. Eu preferi passar pela vergonha de ir pedir pra seu Valdir pra esquentar um pouquinho de água pra mim do que sair sem tomar banho. Eu sou muito agoniada, eu preciso tomar meu banho de manhã, assim. E aí, seu Valdir falou, não, menina, pega suas coisinhas, vem tomar banho aqui. E aquilo pra mim, e assim, eu que não tive a presença de pai, todo homem legal, eu achava que era, sabe, tipo, eu via a figura de um pai ali. É uma coisa que eu brinco com meu querido, né, que eu falo, nossa, tu faz por mim mais do que meu pai fez. Ele fala, vai, se eu sou seu pai. Eu fiz, não, não, não é. E aí, seu Valdir, velho, me chamou, eu tomei banho lá, correndo. E hoje em dia, onde eu moro, eu não tenho ninguém, tipo, se eu precisasse. Muito provável que hoje eu precise, né? Eu já não tenho a escassez que eu tinha antes. Mas um corre, assim, alguma coisa que você precisa, sabe? Hoje em dia a gente não sabe nem quem é o nosso vizinho. E, por exemplo, na semana passada, eu tava com contato de uma menina negra que mora aqui na cidade de Jeová, porque eu não tenho amigos na cidade onde eu moro, né? Bruna, e eu tenho vários conhecidos em outras cidades, cidade perto, mas não tem ninguém aqui, tipo, a 10 minutos da minha casa. Não tenho. E aí, a Mel falou, vamos se encontrar, e eu fui. E nesse dia eu tava xoxa capenga, mas eu falei, não, preciso me abrir para novas pessoas. E não é sobre quantidade e tal, mas às vezes a gente ouvir a história do outro, a gente trocar ideia, a gente consegue melhorar também, a gente consegue buscar pontos de cura juntos. É por isso que eu sento aqui, você fala, nossa, Indy, fala comigo, eu sinto que eu tô falando com uma amiga. E eu quero mesmo que você se sinta assim, sabe? Porque às vezes a gente tá tão sozinha. Mas é uma coisa que a Lela fala no episódio dela, que é, tipo, vocês têm essa sensação de que eu sou amiga de vocês, mas eu não conheço vocês. Então, é uma coisa que eu tô doando, mas nem sempre eu tenho o feedback de vocês. Tipo, das pessoas que me escutam, são poucas que vão escrever pra mim, dando feedback, né? Então, escrevam pra mim. Pra gente ter essa troca. Mas, aí agora, né, eu tô com um grupo que eu idealizei ali junto com a Fabi, com a Dani e com a Kate, que é a menina que faz minha unha, que é maravilhosa. E ela conectou eu, a Fabi e a Dani, e a gente tá criando um grupo, um coletivo de mulheres negras aqui no Porto, né? Eu falo Porto, gente, eu moro em Alvar, mas pra mim é tudo tão pertinho que às vezes eu vou falar assim como se eu estivesse lá no Porto. E aí, teve o primeiro encontro em janeiro, a gente teve o segundo encontro em fevereiro. E essa parada, assim, sempre tem mais de 10 pessoas, de 12 a 15 pessoas, né, nesses últimos encontros. A ideia é que a gente tenha uma expansão disso, né, e que traga mais mulheres negras e tal. No momento, a gente não consegue abrir para mais pessoas, porque na primeira vez foi no estúdio de Kate, né, que ela faz unha e tal. Na segunda foi no estúdio de Thalita, que também faz unha. Então, são espaços pequenos que cada uma tá doando ali. Aí, em algum momento, vai ser na casa de alguém e tal. Mas a gente quer abrir para mais pessoas, só que a gente precisa de estrutura para isso. Então, hoje ninguém paga nada, mas a gente só leva ali uma comidinha pra gente beliscar e tal. Mas em algum momento, talvez a gente pegue cobre uma inscrição baratinha pra gente conseguir alugar um espaço e ter mais pessoas. Mas é incrível o poder da identificação, sabe? O poder de ver pessoas, porque sabe aquela coisa de nenhuma experiência individual, de ouvir uma história e falar, pô, que legal, eu não tô passando por isso sozinha. Essa coisa não é loucura, não é só da minha mente. Ou de ouvir histórias totalmente diferentes da sua e você acreditar que é possível ter uma vida melhor. Teve nesse último encontro a história da mãe de uma menina, Dona Zélia, que eu achei... Da avó, na verdade. Dona Zélia, que eu achei uma história incrível, porque ela tem 90 anos, é uma mulher negra que é médica. E a Thaisa contando que ela sempre teve essa referência, né, de pessoas pretas potentes. E ela foi pra comemoração ali de 50 anos de formada ali da avó. E foi incrível, sabe? E a avó era a única mulher negra na turma de medicina naquela época, gente. Olha que potência. Então, é um pouco de sair, né, da nossa bolha, de ter referência, de ser referência, de trocar experiência. Tá muito conectado com os episódios que eu trago aqui, né, esse relato. Mas, hoje em dia, quando a gente tá mais velho, é engraçado, né? Agora eu tô assistindo, por muita influência do meu querido, que ele queria, porque eu queria que eu assistisse. Porque eu ainda não tinha assistido, ele achava um absurdo How I Met Your Mother. Porque eu tinha começado a assistir, só que, gente, demora muito desse homem encontrar a porra da mulher. E, assim, é engraçada, mas não é não é minha série de sitcom favorita. Mas
É louco como aquele grupo ali vai se encontrando, né? Diariamente, praticamente. E a gente sabe que no dia a dia é difícil a gente encontrar as pessoas que moram perto da gente na vida adulta, todo mundo trabalhando, todo mundo no seu corre, constantemente. Mas que essas pessoas também precisam ser prioridade em algum momento. A gente precisa tirar um tempo de qualidade com essas pessoas. Eu tava com uma amiga minha aqui, que ela veio, né? Essa amiga minha é amiga minha desde Feira de Santana. Ela mora em Lisboa. E aí, eu tava muito preocupada com ela, porque eu vi que ela tava se botando numa bolha, né? Dela ali e o companheiro. E aí eu falei pra ela, fiz, amiga, é muito bom a gente ter um companheiro que seja o nosso melhor amigo. Eu acho que esse é o ideal, né? Que o nosso companheiro, nosso parceiro, que a gente escolhe dividir a vida, casar, ter filhos, constituir uma família, seja com filhos ou não, que essa pessoa também seja a nossa melhor amiga. Mas que ela não seja o nosso único ponto de amizade, né? É muito importante a gente ter relações fora do nosso relacionamento para manter a saúde desse relacionamento até. Ouso dizer. Porque é descentralizar, né, as relações. A gente não pode depositar todas as nossas frustrações, toda a nossa felicidade só em uma relação. E, gente, mais uma vez, eu repito, não é sobre quantidade, mas é ter relações de qualidade. Eu acho que, enquanto mulher, né, eu tô falando muito do meu ponto de vista aqui, também como mulher negra, eu aprendo muito com as mulheres. Né? Tô que aqui aprendi com manhã. E aprendo muito com meu querido. Mas eu fico muito atenta, assim, porque, por exemplo, hoje eu tô numa casa muito confortável. Eu nunca estive tão caseira. E aí eu até falei, nesse verão eu preciso sair mais, eu preciso ver gente e tal. Lógico, respeitando o meu tempo, mas se às vezes eu tenho, assim, uma dificuldade, né, de sair de casa. Às vezes eu tô cansada mentalmente. No dia do encontro, eu tava com a cólicazinha. E eu fiquei, poxa, velho, sair de casa hoje. Mas depois eu pensei, não, cara, vai fazer bem. No final sempre faz bem, sabe? Então, no último episódio eu até falei, né? O dia que eu tirei um cochilinho, escolhi não ir no pole, mas escolher sair, escolher almoçar com uma amiga, tomar um café da manhã, fazer atividades sozinhas também, mas entender que a gente não vive sozinha, a gente precisa da comunidade. A gente não consegue viver sozinho. É impossível ser feliz sozinho. Isso é uma frase de uma música. E é real. Então, esse episódio tá sendo um lembrete para você ter uma comunidade, né? No momento como a Coraci passou, né? Eu espero que você não precise passar por extremos como esse, mas que a gente vai precisar em algum momento de pessoas para dar afeto, sabe? Não é pedir muito, não. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade em confiar, em abrir o meu espaço. Eu acredito muito em energia e eu absorvo, às vezes, se a pessoa estiver com energia carregada. Eu não gosto de receber qualquer pessoa em casa. Mas quando eu gosto da pessoa, eu vou tentar manter ela por perto. E se a gente não tenta disponibilizar um tempo para essa pessoa, é difícil, sabe? A gente fala muito, é uma coisa que a Lela também fala, né? Da amizade de baixa manutenção. E aí eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela tem dificuldade de responder no WhatsApp. E ela falou, é porque eu não gosto e tal. E aí eu falei pra ela, amiga, eu também não gosto de estar no WhatsApp, mas é o único meio de contato que eu tenho com você hoje. Uma chamada, um WhatsApp, eu não tô aí presencialmente. Então, eu não quero ficar me atualizando do que tá acontecendo na sua vida só quando eu for no Brasil, porque isso vai distanciar a gente. E aí, às vezes, eu sinto que as pessoas que estão no Brasil, né, que é muito mais eu procurando. Eu acho que também é porque dá a sensação de tô escutando Índia, tô vendo que ela tá bem, mas eu quero o contato dessa pessoa pra eu também saber que ela tá bem. Eu me preocupo muito, né, com as pessoas que eu amo. E aí, esse episódio tá sendo um lembrete mesmo, que tá difícil fazer amizade, mas você, de casa, só no Instagram, é engraçado quando eu vejo a galera falando, é minha amiga de Instagram. Não é o suficiente. A gente precisa de contato humano, sabe? Do físico. E, gente, passamos 1 ano praticamente, 1 a 2 anos, com limitações de locomoção, de contato físico por causa da pandemia. E hoje a gente, né, já tem como viver uma vida mais plena, com contato físico, e a pandemia também mudou muito o nosso comportamento em relação a isso, né? Mas hoje, tanto é que você vê que tá tendo um movimento inverso, né? Tinha muito curso online, agora tá tendo muito o movimento inverso de trazer palestras presenciais e tal. E
Quando você tiver com muita preguiça de sair de casa, muita preguiça de fazer alguma coisa, isso aqui também é pra mim, tá? Lembra que teve um tempo, não muito distante, que você queria muito sair e só ver alguém e você não podia, por motivos de força maior, né? Que tava além de você. Então, tenta ter esse equilíbrio, achar sua rede de apoio. A rede de apoio, ela é importante. A comunidade, ela é importante. Ela pode te salvar diversas vezes. Ela pode te proporcionar coisas que você nem sabia que precisava, né? Que foi como quando o Bruno insistiu. Não, eu vou aí, você tá mal, só quer chorar, eu vou ficar do seu ladinho quando vovó morreu. E eu me emociono muito porque eu nem sabia que eu precisava daquilo. Eu tava meio que, ai, não, eu gosto de estar sempre feliz, de estar rindo e tal. Mas às vezes a gente só quer ter alguém pra ser triste junto, gente. Tá tudo bem, sabe? Alguém que não julgue, que acolha. E eu espero que você tenha essa pessoa por perto, sabe? Uma, duas, três. Que é o companheiro, a companheira que você escolha seja uma pessoa que te proporcione isso. E que você tenha essa redezinha por aí. E se esforça, tá? Tá difícil. Às vezes a gente fica, ai, não quero, eu tô velha, não vou. Mas se esforça um pouquinho, sabe? Hoje você sabe, hoje a gente também tem o privilégio, né, com a idade, de saber exatamente o que cabe a gente, né? Em que ambiente vai caber pra gente estar, né? Antes, quando a gente era adolescente, a gente se metia em umas amizades meio doidas, porque a gente não sabia muito, né? A gente também estava se formando. Então, hoje você sabe. É uma coisa que eu também tento muito me policiar, é porque eu tenho tendência, hoje em dia, a ser intolerante. Assim, a pessoa fala uma frasezinha que eu não gosto, eu já fico, ai, não quero mais ver essa pessoa. E eu aprendo muito nas diferenças, né? A gente aprende muito nessas diferenças. Eu tinha até separado uma frase aqui da Bel. Nossa, gente, esse livro é incrível. Provavelmente eu vou falar dele aqui mais vezes. Mas teve dois trechos aqui que me pegou, que eu quero falar pra vocês. Teve uma aqui que ela fala, que é até uma citação do Martin Luther King. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Nunca vamos nos livrar de um inimigo respondendo ao ódio com ódio. Nos livramos de um inimigo ao eliminar a hostilidade. Por sua natureza, o ódio destrói e devasta. Por sua natureza, o amor cria e constrói. O amor transforma com seu poder de redenção. E a gente precisa de amor, sabe? Não quer dizer que você vai estar com a pessoa hoje, você vai ser melhor amiga dela e que vai estar amando ela o tempo todo e tudo mais. Mas afeto, né? É o que eu falei, a gente precisa dessa troca. A gente se alimenta disso. E não achei o trecho em específico, mas ela fala do contato enriquecedor que traz, né, a nossa troca, né, com pessoas diferentes. Tem um capítulo que ela fala só sobre essas relações interraciais, que eu tô pensando em fazer um episódio sobre isso, porque pra mim é uma coisa que me pega muito, relações interraciais, porque eu sempre tive pessoas brancas na minha vida, no Brasil, mas aqui a presença é maior, e aí é por isso que também surgiu a necessidade ali de ter esse grupo hoje, né, que tá se formando e tá sendo lindo, mas eu aprendo muito com as pessoas brancas que estão ao meu redor, e aí ela fala dessa troca, e eu acho que realmente é enriquecedora. Então, é uma coisa que eu venho me policiando de não me limitar quando a pessoa é totalmente diferente de mim, assim. Lógico, uma amizade, ela se constrói também a partir da identificação das afinidades. Mas quando ela pensa o oposto de mim, eu também aprendo com ela. Então, lógico, tem valores, né? Que pra mim são inegociáveis e chegam ao meu limite. Mas, se eu discordar um pouquinho, eu tento não já banir essa pessoa da minha vida. Porque eu tava um pouco assim. E é isso. Se colocar pra aprender, pra entender também que amizades acabam. Que às vezes, quando você tá imigrando principalmente, você vai ter que começar essa rede de apoio do zero. Você vai se sentir incompleta, tanto no lugar onde você veio, quando você retornar lá. Você não vai se sentir 100%. E morando fora também vai ter sempre a dor da falta, né? E essa dor da falta, se a gente não tem essa rede, esse acalento de vez em quando, ela vai doer mais. Não quer dizer que ter essa rede vai diminuir vai apagar a sua dor, mas vai diminuir. É isso, sabe? Quando eu tô ali com as meninas trocando ideia, eu falo, tá, é sobre isso. Compartilhar essa dor. É o que eu falei, né, em um dos episódios. É dividir a dor com outra pessoa. E aí o peso, ele fica menor,
entende? Então, é por isso que é importante, gente. Eu sei que a demanda do dia a dia vai sufocando, mas a sua vida não é só trabalho. A sua vida não é ser só mãe, ou ser só uma profissional, ou ser só isso, ou só aquilo. Você é múltipla. A maioria das mulheres que eu conheço são múltiplas, e aqui eu ouso dizer que você que tá me escutando, mesmo que eu não conheça, você é múltipla. Então, tenta achar a sua tribuzinha, né? Porque é precisa, tá? Você não vai conseguir dar conta de tudo e de todos sozinha. Então, esse aqui é o lembrete de hoje. Sei que tá difícil, compartilho dessa dor e dessa dificuldade, mas bora melhorar esse ano pra fortalecer nossos laços, né? Talvez fortalecer aquelas amizades antigas, se for possível, ou ir buscando e se abrindo para novas relações e novas pessoas, com cuidado, com responsabilidade e respeito por você e pela outra pessoa. Ai, é isso, aprendiz. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, lembra de apoiar o nosso trabalho pra gente dar continuidade aqui. Eu sei que não é terapia, mas também sei que é terapêutico. Então, a gente consegue, com R$5 por semana, você consegue apoiar o nosso trabalho pra gente dar continuidade e postar aqui toda quarta-feira um episódio novo, trazendo reflexões, pra gente continuar tendo esse espaço de cura e aconchego. Então, lembra de apoiar, o link tá aqui na descrição do episódio. Te espero na próxima quarta. Se cuida, sente meu abraço daí e um cheiro.